Olá a todos, bem-vindos de volta. Essa é a parte 2 de nosso estudo bíblico sobre o Oriente Médio. Na última vez estávamos passando por Daniel 11 e chegamos até o verso 44 e 45. Hoje retornaremos no versículo 44 e faremos um pequeno desvio para falar sobre algo chamado de os ventos. Novamente tenho a minha esposa Tabea comigo, temos o Jacob, nosso assistente de pesquisa, e temos a Wendy, a nossa presidente. Antes de começarmos, gostaria de iniciar com uma palavra de oração. Pai Celestial, agradecemos tanto por podermos nos reunir novamente para estudar Tua Palavra. Senhor, há tantas verdades incríveis esperando para serem descobertas. Sabemos que os eventos conectados com o fechamento da Porta da Graça são tão importantes. Lemos isso no final do nosso último estudo. Senhor, ajuda-nos a entender esses eventos e descobrir o que eles significam. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos voltar a Daniel 11, verso 44, até o 12, verso 1. Só para revisar um pouco, alguém pode ler isso para nós? Claro. Verso 44. Mas as notícias do Oriente e do Norte o atribularão. Lembrando que, quando fala dele, está se referindo ao rei do Norte. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e eliminar totalmente a muitos. Verso 45. E plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares e o glorioso Monte Santo. Todavia, ele chegará ao seu fim, e ninguém o ajudará. Ok. Então, revisando a última vez, alguém pode resumir rapidamente isso? Ok, então ali no verso 44 diz: mas os rumores do Oriente e do Norte o atribularão. Já estabelecemos que rumores ali significa notícias, então haverá notícias vindas do Oriente, ou seja, Pérsia ou Irã, e do Norte, ou seja, Rússia, que perturbarão o rei do Norte. E por causa disso, ele sairá com grande fúria para destruir e exterminar a muitos. E o resultado disso será a Turquia plantando sua semente de governo, os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. E já mostramos versos que dizem que o glorioso Monte Santo se refere a Jerusalém. A localização física de Jerusalém. E eu só queria acrescentar que mencionamos no último estudo que rumores está no plural. Então não se trata necessariamente de um único evento específico que estamos aguardando. Haverá sim um evento específico, que será o rumor final, mas até agora estamos vendo rumores. Há múltiplas agitações e movimentos naquela região. Vimos isso na Guerra da Crimeia, que já aconteceu há alguns anos, e agora novamente nos dias atuais. Atualmente, nós vimos nas notícias desta manhã que os Estados Unidos estão celebrando seu sucesso esperado em um cessar-fogo. O que oramos para que realmente se mantenha, porque quanto mais tempo tivermos de paz, mais seremos capazes de terminar a obra que o Senhor começou ou que pediu para nós, como adventistas do sétimo dia, completarmos. Acertarmos nossos próprios corações com o Senhor e estarmos preparados fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, em todos os aspectos que precisamos estar. E não é só uma opinião nossa. Quando dizemos rumores no plural, não é apenas uma interpretação pessoal. O espírito de profecia confirma isso claramente. Ela declara em Cartas e Manuscritos, volume 19, Carta 103, de 1904, parágrafo 17. Não temos tempo a perder. Tempos trabalhosos estão diante de nós. O mundo está agitado com o espírito de guerra. E estamos vendo isso hoje. Em breve, as cenas de angústia mencionadas nas profecias acontecerão. A profecia de Daniel 11 está quase completamente cumprida. Grande parte da história que se deu em cumprimento dessa profecia se repetirá. Tudo o que estamos vendo é a repetição dessa profecia. Amém. E isso não significa que isso com certeza vai desaparecer. Não temos ideia. Pode ser que isso seja o início, o aquecimento de algo que vai servir como catalisador para os eventos finais. Pode ser apenas rumores agora. E então o Senhor nos conceda um pouco mais de tempo e depois aconteça novamente. Mas isso é irrelevante. O ponto é que hoje vemos rumores. Hoje vemos agitação e o cumprimento dessas passagens.
E se o Senhor retiver os ventos novamente e nos der mais tempo, louvado seja o Senhor. Mas, se Ele não o fizer, se hoje você ouvir a voz do Senhor, hoje é o dia de acertar o coração com Ele. Nós precisamos agir como se fossem as notícias finais. Quero dizer, se nós continuarmos adiando e adiando, um dia a coisa será real e nós estaremos completamente despreparados. E isso se conecta ao fato de que devemos estar prontos para os eventos de Apocalipse 13 também, o decreto de não comprar e nem vender, porque esses eventos em Daniel 11, versos 44 e 45, levam ao fechamento da porta da graça. Agora, o decreto dominical vem antes ou depois disso? Antes. Então, se estamos vendo eventos conectados ao fechamento da porta da graça, quão próximos estamos do decreto dominical? Está às portas, muito perto. Absolutamente. Então, Jacob, você pode ler para nós Daniel 12, verso 1? Ok, Daniel 12, verso 1. E naquele tempo, falando do que aconteceu no verso 45, a Turquia plantando a semente de seu governo em Jerusalém, Miguel levantar-se-á, o grande príncipe, que representa os filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo, o teu povo será libertado. Todos os que forem encontrados, escritos no livro. Ok. Então, nós vemos que Daniel 11, 44 e 45 leva a Daniel 12, verso 11, que é o fechamento da porta da graça e o tempo de angústia como nunca houve. Alguém tem alguma consideração antes de avançarmos? Acho que está claro. Se alguém não tem certeza do que estamos falando ou como chegamos a essas conclusões, pode voltar à parte 1 e reassistir ou assistir pela primeira vez para acompanhar o que discutiremos hoje. Então, com isso, nós vemos essas notícias do Oriente conectadas ao fechamento da porta da graça. Agora, na Bíblia, para estabelecer algo, quantas testemunhas precisamos? 2 ou 3 testemunhas. Então, vamos até Isaías capítulo 27. Em Isaías 27, leremos os versos 7 e 8. Wendy, você se importa de ler para nós? Ele o feriu assim como feriu aqueles que o feriram? Ou ele está morto conforme a matança daqueles que são mortos por ele? Em certa medida, quando ela germinar, tu contenderás com ela. Ele suspende seu tempestuoso vento no dia do vento oriental. Ok, alguma consideração a respeito? Este é um estudo realmente muito lindo em Isaías. Isaías. Na verdade, todos os profetas falaram mais para os nossos dias do que para os dias deles. Muitas das profecias que eles fizeram não foram cumpridas naquela época, mas se cumprirão agora. Então, essa é uma das que vem à mente quando pensamos sobre este assunto. Eu acho que Isaías, muitas vezes, pode ser um pouco confuso para as pessoas, especialmente quando lemos esses versículos. Porque você se pergunta, quem está sendo ferido? O que significa quando brota? O que está brotando? Sobre o que estamos debatendo? Na verdade, acho que surgem muitas perguntas quando lemos esses versículos. Um dos elementos principais aqui. A primeira coisa que me chama a atenção é essa matança. E o que exatamente é essa matança mencionada aqui no versículo 7? Vou ler novamente. Ele o feriu assim como feriu aqueles que o feriram? Ou, ele está morto conforme a matança daqueles que são mortos por ele. Isto está falando de Cristo. Está falando de Deus, que está executando o juízo. E a pergunta é, ele será morto da mesma forma que ele mata os ímpios? Então, agora eu me pergunto, o que é essa matança? E isso me faz pensar em Ezequiel 9. Na verdade, essa parte aqui em Isaías, na minha Bíblia, tem um título, A Colheita do Remanescente de Israel. Interessante. Então está bem aí? Então, Ezequiel 9. Ezequiel 9. E vamos ao verso 2. Aqui diz, e eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, e cada homem com uma arma de massacre em sua mão, e um homem entre eles estava vestido de linho.
quem está vestido de linho com o tinteiro de escrivão? Esse seria o próprio Isso mesmo. Jesus. Porque vemos que ele também está vestido de linho em Apocalipse 10. Então, vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado. E eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. Então isso está no santuário, porque temos o altar de bronze, que está localizado no santuário. Bem, isso diz respeito à obra do juízo e do selamento. E a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim, sobre o qual estava até a soleira da casa. E ele clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. E o Senhor lhe disse: Vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Ok, então nós temos esse tinteiro e seu trabalho é marcar as pessoas, certo? Agora, a marcação tem qual propósito? Bem, é um bom propósito, porque é para aqueles que, por estarem indignados, eles suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem. Portanto, obviamente, são pessoas justas. E se você está sendo marcado, qual é o benefício? Bem, aparentemente, de acordo com Ezequiel 9, se você é marcado, você não é morto. Certo? É um excelente motivo, certo? Então, é para protegê-lo da matança que está por vir. E se lermos o verso 6, que diz: Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Então essa marca protege você do que é chamado de matança. Certo? Esta matança está chegando. E o que acontece logo antes dessa matança é algo chamado de marcação, ou qual um outro nome? O selamento. O selamento. E agora, onde encontramos o selamento? Em Apocalipse 7. Então, Apocalipse capítulo 7. E vamos ler os versos 1 ao 3. Alguém poderia ler? E depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Então eu acho que aqui há alguns símbolos que talvez precisemos abordar. Um deles é a árvore. Então, é literal? O vento soprando sobre a terra, o mar e as árvores? Ou é simbólico? E nós sabemos que na Bíblia, a terra, o mar e a árvore representam certas coisas. Sabemos que o mar representa povos, conforme Apocalipse 17:15, e também sabemos que a árvore representa pessoas, conforme Daniel 4. Podemos até levar isso ao ponto de dizer que se trata de um indivíduo ou de um líder, pois foi isso que Nabucodonosor foi. Nós temos um marca-página de Bíblia. Você pode mostrar a todos. Ele está ali no lado direito. Isso mesmo. Você pode escrever para bookmarks.amazingdiscoveries.org e nós podemos te enviar gratuitamente este marcador. Sim, ele traz os símbolos mais comuns. E ao lado, todos os versos bíblicos que mostram o que aquele símbolo representa. E, claro, a Terra representa um lugar despovoado ou desabitado. Sabemos disso por Apocalipse. Bem, o oposto de 17:15, que representa povos. Então, Terra deve significar áreas desabitadas. Portanto, esses 4 ventos estão soprando por toda parte. Então, esses 4 ventos estão realmente se espalhando por todo o mundo. E nós realmente precisamos entender o que o vento representa. Porque esse é um ponto muito importante. Jacó, você pode nos levar a alguns versos que descrevem o vento? Claro. Vamos começar indo para Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. E vamos ler o verso 2. Daniel 7:2 diz: Daniel falou e disse:
eu vi em minha visão à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. Esses ventos representam contenda ou guerra. Vemos isso claramente nesse verso. E para algo mais específico, podemos ir a outro verso, em Jeremias capítulo 25, e podemos ler o verso 32. A Bíblia diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal sairá de nação para nação, e um grande furacão será levantado desde as fronteiras da terra. Portanto, um furacão é outro nome para esses 4 ventos. Furacão ou vento áspero, como vimos em Isaías, ou vento forte, todos são sinônimos e representam guerras de nação contra nação ou entre nações. Então, são guerras. Então, voltando agora a Apocalipse 7, vemos que esses 4 ventos vão ser soltos. E onde eles vão soprar? E o texto nos mostra isso, caso alguém ainda não saiba o que 4 ventos significa. Aprendemos no último estudo que os 4 ventos se referem às 4 direções da Terra: norte, sul, leste e oeste. Ou seja, é realmente em toda parte. Mas a Bíblia explica ainda mais. Ela diz que esses ventos vão atingir as áreas povoadas, as áreas não povoadas, a erva, que representa as pessoas, e as árvores, que representam os indivíduos. Ninguém escapará dessa calamidade que está chegando. E, na verdade, podemos dizer que se trata de uma guerra mundial. Estamos esperando por outra guerra mundial. Exatamente. E isso acontece logo após o povo de Deus ser selado, porque diz: retenham os 4 ventos até que o povo de Deus seja selado. Agora, isso nos traz de volta até Isaías 27. Eu também queria destacar algo em Isaías 27. Então, vou deixar você compartilhar seu pensamento e depois trago algo daqui que achei bastante significativo também. Então, eu vou apenas ler novamente os versos 7 e 8. Acaso foi ele ferido como foram feridos os que o feriram? Ou foi ele morto como os que por ele foram mortos? Agora, se houver uma guerra mundial, geralmente há uma matança, certo? Há pessoas que são mortas, dos que são mortos por ele. Em certa medida, quando ela germinar, tu contenderás com ela. Ele suspende o seu tempestuoso vento, ou os 4 ventos. Os 4 ventos, ou o vento mundial, certo? São todos sinônimos, significam a mesma coisa. No dia do vento oriental. Ah, então essa é a parte interessante. É um momento realmente marcante. Agora estamos vendo que aquele vento forte, aquela catástrofe, virá de fato após o fechamento da porta da graça. Porque uma vez que todos estejam marcados, uma vez que todos estejam selados, o que mais resta esperar? Não há mais nada. Agora vem o fechamento da porta da graça e então vem o tempo de angústia qual nunca houve, quando aqueles 4 ventos forem soltos. Portanto, estamos justamente à beira do fechamento da porta da graça, porque a Bíblia diz aqui, no verso 8, que quando aquele vento áspero estiver prestes a ser solto, Deus o detém. E o sinal para nós é que, quando estiver prestes a ser solto, aparece o vento oriental. Então, o vento impetuoso e a matança são sinônimos, certo? Porque o texto está falando sobre esse dia de matança e diz que ele detém o vento impetuoso, quase como se fosse a mesma coisa que matança, certo? Ou os 4 ventos. Portanto, matança, 4 ventos, vento impetuoso, é tudo a mesma coisa. E logo antes disso, de acordo com Apocalipse 7, vem o selamento. E nesse mesmo tempo em que o selamento está acontecendo, existe algo chamado vento oriental. Então, se vento significa guerra e oriente é uma direção, isso significa que a guerra está vindo do Oriente. Há uma guerra no Oriente, no vento oriental. E durante esse tempo, quando vemos o vento oriental soprando, sabemos que o selamento está acontecendo. Exatamente. Isso é tão... E é por isso que isso é tão importante. As pessoas ficam se perguntando, bem, o que isso tem a ver com a lei dominical ou qualquer outra coisa? Porque se vemos o vento oriental, isso significa que o selamento está começando a ocorrer, está prestes a se encerrar. Porque depois que o vento oriental sopra, os 4 ventos são soltos, o que significa que a lei dominical é iminente. Isso quer dizer que o povo de Deus precisa se preparar, precisa se aprontar. E há mais um ponto aqui que eu acho bastante importante.
Eu quero destacar qual é o propósito dessa mensagem que estamos compartilhando agora, de acordo com o que a Bíblia diz. Porque se você perdeu isso, como aconteceu comigo quando ouvi pela primeira vez, foi tipo, uau, sério? Os 4 ventos estão soprando, estão prestes a ser soltos. Deus os está retendo. Sabemos que Deus os retém. Ele está esperando que seu povo esteja pronto. Ele está esperando para selá-los. Apocalipse 7 confirma isso. Sabemos que é no tempo do vento oriental. E então, quando vemos esse vento oriental soprando, sabemos que estamos muito perto do fim. E isso foi uma experiência muito impactante para mim. E aqui está o que a Bíblia diz que vai acontecer por causa dessa mensagem. Está no próximo verso que diz: portanto, por isso será expiada a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto da remoção do seu pecado, quando ele tornar todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pó. Os bosques e as imagens não se levantarão. Então esta é a mensagem, agora que o Senhor designou para o seu povo, para purificar seus pecados, para fazê-los perceber. Agora é o momento, agora é o chamado final. Estamos vendo os ventos orientais soprarem. Quem sabe quando a lei dominical virá? Pode ser a qualquer momento. Quem sabe quando os 4 ventos serão soltos? Pode ser a qualquer momento. Agora é a hora de purificar. E você sabe que Jacó foi aquele que lutou com o anjo? E nós precisamos ser como Jacó e lutar com a palavra. Porque, no verso 8, tu contenderás com ela. Qual é o grande debate? Bem, há um grande debate acontecendo agora sobre Daniel 11. A questão oriental, não há um debate? E logo antes disso, diz, quando ela lançar os seus ramos. O que está lançando ramos? Bem, esse lançamento é o crescimento que está acontecendo por causa da chuva serôdia. É o florescimento, é a frutificação, é a colheita, é tudo isso. Bem, nos versículos anteriores, Deus falou sobre como ele plantou uma vinha e como essa vinha produziu espinhos em vez de frutos. E agora ele precisa juntar os ramos, cuidar deles e eliminar os ramos mortos. E é aí que vemos esse lançar dos ramos. E também, quando falamos sobre o selamento, o que é o selamento segundo o espírito de profecia? O selamento é um enraizamento na verdade, tanto intelectual quanto espiritualmente, de modo que não possamos ser abalados. Portanto, precisamos estudar e entender a verdade que Deus revelou, o que, de acordo com o espírito de profecia, significa voltar às regras, voltar às mensagens do passado. Precisamos lutar com essas coisas também, porque há muitos ventos de doutrina. Há outro vento soprando. Os ventos de doutrina é verdade. E precisamos estar tão firmemente estabelecidos na verdade que nada possa nos mover. E sabe o que é fascinante? Se vento significa guerra, então vento de doutrina causa um conflito entre o povo de Deus, causam agitação. E o que mais eles causam? Eles provocam mudança na mente das pessoas, levando-as a escolher um lado ou o outro. Não nos foi dito que haveria uma sacudidura e essa sacudidura não seria causada pelo testemunho direto à igreja de Laodiceia? Afinal, não somos todos laodiceanos? E é exatamente isso que estamos vendo aqui. E eu acho lindo que Deus já sabia disso de antemão. Ele não é pego de surpresa nem mesmo pela nossa própria confusão. Ele sabia que haveria um debate. Ele sabia que haveria a necessidade de um novo brotar, um novo florescer em Jacó, em Israel, à medida que lutassem com a palavra e percebessem qual é a verdade que haviam perdido. Portanto, Deus nunca é pego de surpresa. Isso está até aqui em Isaías, logo em Isaías. E não cabe o nosso fazer essa triagem, lembra? O Senhor nos disse, deixai crescer juntos o trigo e o joio, mas quando vier a sacudidura, o Senhor é quem fará a triagem. E o que faz essa triagem é a verdade. A verdade é que faz o corte, e é isso que estamos vendo agora. Uma agitação entre o povo de Deus por causa dessas mensagens que vai provocar uma divisão. E fomos informados sobre o que causa a sacudidura, o testemunho direto, certo? Dado a quem? Para Laodiceia. Laodiceia. E quem é Laodiceia? São as pessoas de fora que não sabem nada ou são as pessoas na igreja? As da igreja. São os conservadores na igreja. São as pessoas que acham que têm todas as profecias e entendem tudo, mas são pobres, cegas, miseráveis e nuas. Agora, qual é o testemunho reto que está sendo dado que causa a sacudidura? Essa é uma pergunta importante e isso nos leva a Ezequiel 37.
Antes de irmos para esse ponto, eu não quero desviar muito, mas só queria dizer uma coisa sobre Ezequiel 9, onde estivemos mais cedo. Lá diz: começai pelo meu santuário. E isso vai junto com 1 Pedro 4,17, onde está escrito: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E alguns podem perguntar: por que tudo parece girar em torno do povo de Deus? Bem, é porque o julgamento começa por ali e depois segue para o mundo. Cabe ao povo de Deus compartilhar a verdade com o mundo. Os mais responsáveis primeiro. Os que possuem o conhecimento. Mas o povo de Deus precisa primeiro chegar a esse conhecimento e se unir antes de levar a mensagem. E isso não significa que toda igreja algum dia estará unida. Não estamos esperando uma unificação em massa da igreja. O que estamos buscando é que indivíduos aceitem essas mensagens, essas verdades maravilhosas que estiveram ocultas por tantos anos, que vejam essas coisas, se firmem na fé e então saiam para compartilhá-las com o mundo, porque o juízo começa pela casa de Deus. Com certeza. E essa é uma mensagem sombria. Sim, é muito sombria. Agora, Ezequiel 37. Essa é a história dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: Ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis. Certo. Então, esse vale de ossos secos, quem são esses ossos? Esse é o povo de Deus, a Israel. É Israel, certo? E eles parecem mortos. Quero dizer, Muito secos. muito secos. Isso significa que eles estão mortos há... É bastante tempo se for apenas ossos. já faz muito tempo. E isso é incrível quando pensamos em Laodiceia. Há quanto tempo temos sido Laodiceia? Há muito tempo. Já faz tanto tempo que... mais de 100 anos. E já faz tanto tempo que já não conseguimos nem reconhecer uma profecia quando ela é apresentada. Pensamos que são ideias novas, fantasiosas, e sim, algumas pessoas estão trazendo ideias novas e fantasiosas, mas todas as que temos discutido nos últimos estudos, essas não são ideias novas, absolutamente. E vamos nos aprofundar nisso nos próximos. Mas há coisas incríveis e sobre esses ossos secos. Há um ponto muito importante que faz com que eles despertem. E isso está no verso 4. E ele me disse novamente. Ele me disse, profetiza sobre esses ossos. Então, o que foi que realmente trouxe carne de volta sobre os ossos? Profecia. E quanto a todas as pessoas que dizem, só precisamos de Jesus, essas coisas. A Bíblia toda é sobre profecia. E essa é a proteção, essa é a pele, essa é a vida. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Onde encontramos mais profecias? Ou, para ser sincera, quando você estuda, percebe que está absolutamente em todo lugar. A profecia está em quase todos os livros, se não em todos da Bíblia. Mas, numa percepção mais superficial, onde a maioria das pessoas diria que há mais profecia? Eu diria Daniel e Apocalipse, certo? Porque Apocalipse está cheio desses símbolos e é muito claro que aquilo é profecia. Então, o que é o Apocalipse? É uma revelação, é a revelação de Jesus Cristo. E de quem trata toda essa revelação? É sobre Jesus. A gente diz que quer ter um relacionamento com Jesus, que quer seguir Jesus, ser como Jesus, amar uns aos outros e ainda assim ignoramos o seu testemunho que ele mesmo nos deu. Nós precisamos ter a mente de Cristo, pois a mente de Cristo está concentrada em como levar seu povo de volta para casa. Esse não é o principal desejo dele? Então, precisamos nos preocupar com isso também.
Absolutamente. Então vamos continuar. Você pode ler dos versos 6 ao 8. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. Espere um segundo. Ele simplesmente teve vontade de falar de profecia para aqueles ossos? Não, ele recebeu uma ordem. Ele foi ordenado a profetizar. E então, o que aconteceu? Houve um ruído, e eis que uma agitação. E o que causou a sacudidura? A profecia. A pregação da profecia aos ossos secos. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Aqui havia um problema. Quando ele profetizou, aquilo começou a ter um efeito, mas eles ainda estavam mortos. É aqui que começamos a entender esse conceito de profetiza outra vez. Porque se proclamarmos uma só vez, não é suficiente. Precisamos proclamar novamente. E é por isso que entramos no estado de Laodiceia. Nós recebemos profecias. Todas as mensagens, desde 1837 até 1888, e decidimos. Quer saber? Estamos contentes em permanecer aqui. Sabe? E isso é a verdade. Como alguns adventistas sabem, muitos sabem, o que levou nossa igreja adventista a se tornar Laodiceia foi a rejeição da mensagem de 1888, a mensagem da justificação pela fé. E o que é justificação pela fé? É crer que o que Deus diz que vai acontecer, realmente vai acontecer. Portanto, justificação pela fé é crer, é ter fé em suas palavras. E essa fé então produz obras em nós, ações em conformidade com a obediência à palavra de Deus. Então, Noé foi considerado justo por quê? Porque ele construiu uma arca. Obediência. Deus mandou e disse que viria um dilúvio, quando nem chuva Isso existia. estava ligado a uma profecia. Havia uma profecia sobre um dilúvio, então ele fez algo e agora se tornou justo. Logo, justiça pela fé na profecia. E se vemos as profecias se cumprindo e não fazemos nada, continuamos onde estamos. Não nos preparamos, não estudamos. Então, seremos justos? Mesmo que estejamos sentados ali com Dispersão. a nossa xícara de alfarroba quente ou o nosso cardápio vegano e tantas outras coisas, mas se não estamos fazendo e não estamos dizendo o que Deus ordenou. Quero comentar algo sobre esse chocolate vegano de alfarroba que você me mencionou. Alfarroba em vez de chocolate. Muita gente fala isso e eu sempre fico um pouco incomodada quando ouço esse tipo de comentário em grupos, porque geralmente vem de pessoas que nem mesmo são veganas. Elas dizem isso como se estivessem elogiando. Ai, olha só, eles são tão bons, porque comem alfarroba e fazem isso ou aquilo. Mas só para que todos saibam, é isso mesmo, nós realmente precisamos ser veganos, precisamos abandonar todas as coisas que Deus nos instruiu a deixar de lado para que nossa mente possa estar clara. Todos nós aqui seguimos uma dieta baseada em plantas há muitos anos. E acreditamos que isso é correto. No entanto, fazer uma coisa certa e ignorar outra não te torna justo. É preciso obedecer em tudo. E eu também quero dizer que, com relação a isso, Ellen White afirma que foi por termos abandonado os princípios de saúde que também perdemos o contato com a verdade, certo? Você quer compartilhar? Posso procurá-la. Ah, claro. Bem, enquanto você procura por isso, eu também queria mencionar outra tendência. O que muitas pessoas talvez não saibam sobre a história do que aconteceu naquele período de tempo é que nós passamos por 1888, passamos pela rejeição da mensagem da justificação pela fé, e então o Senhor veio e trouxe outro teste para o povo de Deus, que foi a questão oriental. E essa era uma crença que mantínhamos como povo adventista desde o início. Era parte das profecias que nos tornaram adventistas. Porque se você voltar na história, verá o que aconteceu em 1840, quando Josias Litt previu que o Império Otomano cairia. E esse foi o começo da questão oriental.
E o que foi aquilo? Foi pegar os princípios de Miller e colocá-los à prova prática. E então eles se cumpriram. E todos viram que eram princípios corretos. E se você não conhece essa história, pode voltar e assistir a série Judgment Day, que Mackenzie fez. Ele percorre toda essa história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como ela começou e tudo mais. Então, eu recomendo muito, tem sido uma bênção enorme para muitas pessoas. Mas a questão oriental fazia parte da nossa história como povo adventista. Foi o que nos deu impulso, foi o que mostrou que as mensagens eram verdadeiras. E depois da rejeição da mensagem da justificação pela fé em 1888, o Senhor deu outro teste. Vocês ainda acreditam na questão oriental? Quando viram a Turquia entrando num tratado de 100 anos, o Tratado de Lausana, que os obrigaria a não fazer guerras. E naquele momento, o povo de Deus deveria ter dito: não importa o que vemos, não importa o que eles assinem, qualquer um pode quebrar um acordo, nós confiaremos no Senhor. Mas em vez disso, decidimos: não, nós já demos um passo em direção ao pecado, que foi rejeitar a justificação pela fé, então é mais fácil dar outro passo. Sim, vamos agora rejeitar essa profecia. E agora, bem, não parecia provável. Como poderia? Obviamente deve haver algo errado. Nosso povo deve ter cometido algum erro. Então, vamos agora reinventar a roda. Vamos criar 13 novas regras para substituir as regras de Miller. E vamos começar todo um novo movimento. E isso foi uma grande armadilha de Satanás. Certo, eu encontrei a citação e ela diz: nesta experiência de retrocesso em relação aos princípios da reforma, o nosso povo tem repetido a história dos filhos de Israel no deserto durante seus 40 anos de peregrinação. Aqueles que continuam a seguir seu próprio caminho nesse aspecto, comendo e bebendo como bem entendem, gradualmente se tornarão descuidados com as instruções que o Senhor deu a respeito de outros aspectos da verdade presente. Certamente colherão o que semearam. Uau, que coisa! Um passo na direção errada cria oportunidade para que outro passo e mais outro se tornem mais fáceis. E, pela minha experiência, vejo que a alimentação tem desempenhado um papel muito importante. Já vi muitas pessoas caírem por não terem se rendido de volta a esse princípio. E, de fato, Ellen White diz que não seremos capazes de ter vitória sobre nenhum outro pecado até que tenhamos vitória sobre o apetite. Só quero mencionar algo que você disse, mas também em Ezequiel, capítulo 37. Diz no verso 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Agora, você acha que esse ruído foi literal ou espiritual? Foi literal. Então, os eventos históricos e literais da profecia é que despertam o povo. Não é algo espiritual, não é uma mentalidade subjetiva que faz isso. Isso não desperta ninguém. Tem que ser os eventos literais, porque é isso que atrai as pessoas. Foi isso que deu impulso em 1840. Bem, ele profetizou, e então houve o barulho que ele estava profetizando. E isso causou a sacudidura, porque eles ouviram e disseram a bobagem. Espera, porque agora eles estavam realmente vendo o que tinham ouvido. Talvez haja realmente algo aqui. E eu acho que muitas pessoas estão tendo esse mesmo sentimento enquanto estamos passando por isso agora, falando sobre o entendimento literal da profecia, que é, desculpe, mas é sobre o que a nossa igreja foi fundada. Nossa igreja foi fundada sobre profecias literais e históricas, não espiritualizando, não os princípios de Louis Ware. E eu sei que muitas pessoas vão dizer que Louis Ware foi excelente e que ele trouxe coisas incríveis. Mas ele introduziu essa ideologia que levou a Desmond Ford. Era o mesmo espírito de Kellogg. E, vocês sabem, eu já falei sobre isso algumas vezes antes. Na verdade, temos muito mais a dizer sobre isso. Mas a questão é,
precisamos ver o que a Bíblia está dizendo exatamente como está escrito. E você disse algo para a Bia sobre 1888, e eu só queria acrescentar aqui que quando olhamos para os eventos que estão acontecendo agora e muitos dos personagens envolvidos, a mesma coisa estava acontecendo em 1888. Por exemplo, nós tínhamos o Papa Leão em 1888, Leão XIII, agora temos o Papa Leão XIV. A Turquia estava se movimentando naquela época, em 1888, e está se movimentando agora. O presidente Trump é apenas o segundo presidente dos Estados Unidos a exercer 2 mandatos não consecutivos. O único outro presidente a fazer isso foi Grover Cleveland, que era presidente em 1888. Incrível! Incrível, não é? Então todas essas coisas estão acontecendo e teremos uma sessão da Conferência Geral este ano, em 2025. Além disso, tivemos a lei dominical, que ainda não vimos, mas se houver alguma conexão, isso significa que as pessoas deveriam estar despertando. Houve também uma feira que aconteceu logo após 1888. E haverá outra feira agora nos Estados Unidos, que o Trump anunciou e sobre a qual ele está muito entusiasmado. Então é muito interessante quantos paralelos estão acontecendo. Acho que é uma forma do Senhor despertar seu povo e dizer: há uma tempestade perfeita se formando. Preparem-se. É isso mesmo. E é por isso que nós estamos profetizando novamente. E é exatamente sobre o que trata Ezequiel. Vamos continuar então. Eu só quero ler o verso 8 novamente. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Agora vamos ao 9 e 10. Então ele me disse: profetiza ao vento. Profetiza, filho do homem, e dize ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos. Agora, onde vemos os 4 ventos? Em Apocalipse 7. Apocalipse 7. O vento forte, áspero, o redemoinho, tudo isso, os 4 ventos. Ó fôlego, e respira sobre esses mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele havia me ordenado. E o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande. Então, o que é que realmente dá a vida e realmente sela o exército e os torna firmes na verdade? Que é exatamente o que ele está profetizando. É a profecia dos 4 ventos. É um entendimento do que vai acontecer, do que tomará lugar quando os 4 ventos começarem a soprar, todo o preparo, todo o desenrolar dos eventos. Isso te desperta. Quando você percebe o quão perto estamos, isso coloca fôlego de volta em você. Isso. E há uma citação fascinante, porque se pensarmos nesses 4 ventos, dissemos que representam uma guerra mundial, uma guerra global. Agora, Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 409, diz o seguinte: alguém pode ler isso para nós? Anjos estão segurando os 4 ventos, representados como um cavalo irado, ansioso para se soltar e correr pela face de toda a terra, levando destruição e morte em seu caminho. Ok, então esses 4 ventos são como um cavalo irado. Não feliz, irado. E vai correr sobre a face de toda a terra. Não soa como global? É global. Trazendo destruição e morte, matança em seu caminho. E os cavalos são usados principalmente para quê na Bíblia? Eles são usados para batalha. Especialmente os irados. Então isso está profetizando uma guerra. Agora, vamos voltar a isso. Precisamos voltar a esse pensamento, mas antes ainda temos mais alguns lugares para visitar primeiro. E só para todos saberem, estamos apenas na metade do estudo. Estamos na metade do estudo de hoje, certo? Então, vamos lá, porque estávamos em Ezequiel 37 falando sobre os ossos secos. Agora, precisamos responder a uma pergunta, e a pergunta é: o que arrancou a pele dos ossos em primeiro lugar? Esta é uma pergunta muito boa. Então encontramos a resposta para a pergunta que você acabou de fazer. Como a pele saiu daqueles ossos? Em Miqueias capítulo 3. E isso é muito interessante. Vamos começar no verso 1. E eu disse: ouvi, peço-vos,
Ó chefes de Jacó e príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o juízo? Então, para quem ele está falando? Para os chefes da igreja. E agora ele vai descrevê-los no próximo verso. A vós que odiais o bem e amais o mal, que arrancais a pele de sobre eles e a carne de sobre os seus ossos. Aí está. Isso é horrível. E que também comem a carne do meu povo, e lhes arrancam a pele, e lhes quebram os ossos, e os fazem em pedaços como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Ou seja, eles os colocam em uma sopa. Sim, e é exatamente isso que quero dizer. Ezequiel viu apenas um vale de ossos secos. Eles estavam todos em pedaços. Todos esfolados. Então clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Antes, esconderá deles o seu rosto naquele tempo, conforme eles fizeram mal nas suas ações. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Quem são esses profetas? São os que, de fato, arrancaram a pele dos ossos. Os falsos profetas. Porque vejam o que diz: se alguém lhes dá de comer, proclamam paz. Mas contra aquele que nada lhes põe na boca, preparam-se contra ele. Preparam guerra contra ele. Desculpem, guerra contra ele. Então, na verdade, esses falsos profetas estão guerreando contra Deus. Sim, estão. Eles estão arrancando a carne dos ossos do seu povo. Mas como eles estão fazendo isso? Bem, como é possível guerrear contra Deus? Você não está guerreando diretamente contra Ele, mas está indo contra as coisas que Ele nos ordenou. E qual é a obra de Deus? A obra de Deus é pregar a verdade ao maior número de pessoas possível, a todas as nações, tribos, línguas e povos, para que ouçam a verdade e venham ao Senhor. Essa é a obra de Deus. Portanto, agora, eles estão guerreando contra Deus, fazendo exatamente o oposto. Eles não estão apenas rejeitando a verdade, estão pregando o erro. Eles estão pregando o erro ao povo. E, como resultado, o povo está morrendo. E está confuso. E o meu povo perece por falta de conhecimento. E por que o povo está morrendo? Eles estão deixando a igreja. Eles não têm mais certeza sobre no que cremos. Não sabem mais o que o adventismo representa. E é por isso que temos o estado em que a igreja se encontra hoje. E isso exige a sacudidura, porque o povo está morto. E, obviamente, isso tem a ver com os eventos finais. Porque aquilo que colocou a pele de volta nos ossos foi a profecia sobre os 4 ventos. Então, o que tirou a pele dos ossos foi a falsa profecia sobre os eventos finais. Exatamente. E isso nos leva à citação que Ellen White faz sobre os falsos mestres. Jacob, você conhece essa? Você tem essa aí? As verdades mais claramente reveladas na Bíblia têm sido envolvidas em dúvida e trevas por homens eruditos que, com pretensão de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras possuem um significado místico, secreto, espiritual, não aparente na linguagem empregada. Esses homens são falsos mestres. Foi a uma classe como essa que Jesus declarou: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu sentido óbvio, a menos que seja usado um símbolo ou figura. Cristo deu a promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. João 7,17. Se os homens tomassem a Bíblia como está escrita, se não houvesse falsos mestres para enganar e confundir suas mentes, uma obra seria realizada que alegraria os anjos e traria para o redil de Cristo milhares e milhares que agora estão vagando no erro. Está em O Grande Conflito, certo? O Grande Conflito, página 598, parágrafo 3. Você usou a expressão homens instruídos lá no início, certo? Foi homens instruídos. Homens instruídos. Homens que deveriam saber. Cultos e educados. Eles são vistos com um grande pretexto de sabedoria. E eles estão obscurecendo a palavra de Deus. Não é isso que diz logo no início? Em trevas e dúvida. E não é exatamente isso que vemos hoje? Ninguém tem mais certeza do que a Bíblia realmente diz, especialmente em relação às profecias. Bem, e isso realmente me incomoda, porque não conseguimos ser honestos com as verdades claras.
Vemos uma citação de Ellen G. White, onde ela diz, por exemplo, essa predição cumpriu exatamente a profecia. E é algo tão claro e direto em O Grande Conflito, mas aí surgem pessoas que dizem, ela não quis dizer exatamente isso, mas se aqui cumpria, mas na verdade não cumpriu. O que isso significa? Não foi isso que ela disse cumpriu exatamente. Então, por que estamos distorcendo essas palavras? Esse é apenas um exemplo entre muitos de pessoas que estão minando a verdade clara ou as palavras simples das escritoras. Isso realmente me incomoda, porque vejo pessoas repetindo esse tipo de pensamento tóxico, umas de forma intencional, outras sem nem saber o que estão dizendo. Algumas dizem, ouvi dizer que ela não quis dizer isso. Como assim? Ela não quis dizer o que de fato disse. Então ela mentiu? É isso que estamos dizendo? Um profeta não mente. Você está tentando me dizer que aquilo cumpriu exatamente, mas foi um erro. Então a profecia que Deus nos deu na Bíblia, um cálculo simples feito por israelitas, que foi corretamente calculado e cumpriu exatamente, foi um erro. Quer dizer então que o Senhor nos deu uma profecia falsa? Você está tentando me dizer que toda a base do adventismo, que provou que nossos princípios estavam corretos, é um erro? E nós vamos abordar algumas dessas citações que você está mencionando, caso haja alguém que nunca tenha ouvido isso antes. Mas é simplesmente tão triste para mim ver pessoas dizendo que a própria fundação delas, a base da fé, é um erro. E ainda assim elas testificam isso com orgulho, dizendo com firmeza, eu sou adventista do 7º dia e a minha fundação é erro. Bem, esse não é o meu caso. E vemos isso acontecendo hoje, até mesmo com esse tema. Quantas pessoas vão reagir ao que está acontecendo no Oriente Médio? E esse é apenas um dos assuntos. Mas elas vão dizer, paz, paz. Está tudo certo aqui. Nada para ver. Botem a dormir. Não tem nada para ver aqui. Não se preocupe com nada, apenas continuem indo à igreja. Apareçam no sábado. Continuem devolvendo o dízimo e sei lá. E estão perdendo o que está acontecendo agora e se colocando em rota de desastre se não voltarem às suas Bíblias. Os adventistas eram conhecidos ao longo da história como o povo da Bíblia. Precisamos voltar a isso. Nossa resposta não pode ser, quando fomos chamados aos tribunais, ou seja lá onde for, um dia para responder por nossa fé, eu acredito nisso porque fulano disse, porque é assim que nós interpretamos, porque o pastor da TV falou assim. Não. Não vai funcionar. Esses mestres que estão dizendo todas essas coisas têm uma forma de piedade, ou se eu puder dizer, uma forma de adventismo, mas negam o poder dela. E por quê? Porque eles dizem, não há como isso acontecer. Isso não está aí. Pare de espiritualizar. E está bem aqui em Miqueias. Acabamos de ler, esses são os mestres de Israel, acerca dos profetas que fazem o meu povo errar. E por quê? Aqui está o ponto. Você pode pensar qual a diferença, se a Turquia é o rei do norte ou o Papa é o rei do norte. Diz que os falsos profetas farão o povo errar. Eles vão, de fato, levá-los a pecar, ou, em outras palavras, a se perderem. Eles vão levar o povo a crucificar Jesus. E eu vou te dizer por quê. Porque Ellen White diz no primeiro volume de Spiritual Gifts, se não me engano, na página 75, assim como Jesus foi crucificado, eu vi que essas mensagens têm sido crucificadas. Ou seja, estão fazendo com as mensagens o que Israel fez com Jesus. Isso está errado. Deus não deixará essas pessoas sem responsabilidade. Precisamos ser muito sábios. E se você está confuso, se nunca ouviu essas coisas antes, então que isso te assuste o suficiente para ir estudar. Que te assuste o bastante para dizer, uau, isso não é o que eu ouço em todos esses fóruns, mas estou ouvindo isso aqui e parece fazer sentido. Estou ouvindo os versos bíblicos, eles estão ali. E eu não quero acreditar que o adventismo seja erro, porque eu sei que não é. Então vai estudar. Acesse judgmentdaydocumentary.com e conheça a história da nossa Igreja Adventista do 7º Dia. Como ela foi fundada, como começou. Você pode encontrar todas essas citações que mencionamos. Vamos trazê-las de volta agora. Mas a realidade é, nosso fundamento está em uma plataforma segura de verdade. Eu lembro de uma citação do Espírito de Profecia,
que vem de Testemunhos para Ministros, página 106, parágrafo 2. Ela diz: a Bíblia não deve ser interpretada para se adequar às ideias dos homens, por mais tempo que eles tenham considerado essas ideias como verdadeiras. Não devemos aceitar a opinião de comentaristas como se fosse a voz de Deus. Eles são mortais falíveis, como nós. Deus nos deu poder de raciocínio, assim como a eles. Devemos fazer da Bíblia seu próprio intérprete. Então, aqui está o ponto central do que estamos dizendo. Pegue as regras. Pegue uma Bíblia. Volte à sua Bíblia e comece a estudar. Porque estamos ficando sem tempo. Não temos mais tempo para continuar repetindo o que outros dizem na TV ou em qualquer outro lugar. E sabe, outra coisa que eu quero dizer é que muitas pessoas dizem: ah, foi tal pessoa que me trouxe para a igreja, essa pessoa teve um grande impacto na minha vida, talvez tenha me trazido de volta ou me introduzido pela primeira vez. E louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor. Mas então elas dizem: e por isso eu vou ouvir tudo que essa pessoa disser. Paclin. E aqui está o problema com isso. Exatamente como naquela citação de Ellen White, onde ela disse: nós somos dotados de poderes de raciocínio, tanto quanto eles. E aqui está a questão. Eles te trouxeram de volta, te trouxeram para a igreja. Não para eles mesmos. Não, te trouxeram para a igreja, para seguir a Cristo. Agora você tem um relacionamento com Cristo, porque eles ajudaram a reconstruí-lo ou construí-lo pela primeira vez. Louvado seja Deus por isso. Mas isso não significa que agora eles devem ser seguidos no lugar de Cristo. Todo ser humano pode errar. O braço de carne falhará com você. Na verdade, se você, consciente ou não, colocou sua confiança em uma pessoa, eu te prometo, essa pessoa vai te fazer falhar. Não porque é apenas uma infelicidade ou algo assim, mas a realidade é que eu oro que essa falha aconteça antes do fechamento da porta da graça, para que você possa aprender essa lição. Há uma citação de Ellen G. White, onde ela diz que o Senhor, em seu amor, permite que aqueles que estão confiando no braço de carne vejam esse braço falhar, para que percebam que não estavam sobre o verdadeiro fundamento, e assim possam se reconectar e colocar sua confiança em Deus. E isso é tão amoroso quando você realmente pensa sobre isso. Há tantas pessoas que nos decepcionaram na vida e podemos guardar rancores amargos por isso. Podemos dizer: ah, essa pessoa agora é isso, agora é aquilo. E podemos ficar muito chateados com isso. Mas quando percebemos que o Senhor permitiu que estivéssemos nessa posição para nos mostrar que estávamos confiando demais no braço de carne, isso é uma bênção. Precisamos realmente alinhar o nosso coração em quem estamos confiando, em quem estamos colocando a nossa fé, sobre o que estamos firmados agora. Porque se descobrirmos, depois do fechamento da porta da graça, que estávamos confiando no braço de carne, será tarde demais. E, na verdade, eu acho que este é um bom ponto para pausarmos o estudo. E vamos continuar falando sobre os ventos. E vamos nos aprofundar ainda mais. Tivemos 2 ou 3 testemunhas. Vamos ter mais testemunhas sobre o que o vento oriental vai causar. Então, muito obrigado por se juntar a nós na segunda parte do estudo. Não perca a terceira parte, voltaremos em breve. Deus abençoe.